Um cão alegre, ativo e um ótimo caçador. A raça do programa de hoje veio lá dos Estados Unidos e foi criada para ser um cão perfeito. Se ela saiu como gostariam, acredito que tenha saído melhor do que a encomenda. Afinal, além de um grande caçador, é um companheiro perfeito. Brincalhão até, só não serve para ser guardião de coisa nenhuma. É uma raça que já chega fazendo amizades. A raça do programa de hoje é o Cocker Spaniel americano. Está no ar mais um programa Este Bicho é o Bicho, série Cães. A raça do programa de hoje teve origem lá nos Estados Unidos. Sua história se confundiu com a do Cocker Spaniel inglês até o final do século XX. Depois desse período, a raça teve sua própria evolução. Foi criada para ser um Spaniel perfeito, ou seja, um caçador completo e eficiente. Isso influenciou até em seu tamanho. Eles queriam cães menores para a caça em pântanos e que fossem mais práticos para o transporte em barcos. Por isso, o Cocker Spaniel americano é menor que o seu primo Cocker Spaniel inglês. Aliás, é importante ressaltar que, além dessas, existem muitas outras diferenças entre o Cocker Spaniel inglês e o americano, como, por exemplo, o focinho que se tornou mais arrebitado, com o objetivo de diminuir o esforço ao carregar a presa abocanhada. E sua pelagem se tornou mais longa e densa, além de outras diferenças. Tantas foram as mudanças que em 1936 o American Kennel Club reconheceu-os como raças diferentes. E para conhecermos mais sobre a raça, vamos em busca de quem entende do assunto. E quem vai nos contar mais sobre a história do Cocker americano é a Joana de Assis, do Canil Hall of Lords. Tudo bem, Joana? Tudo bem, obrigada. Joana, vamos começar contando um pouquinho sobre a história dessa raça? Vamos sim. Falar de Cocker americano, assim, pra mim é a melhor coisa do mundo. Eu sou apaixonada pela raça, então é o maior prazer, né? Bom, os Spaniels, no início, que é importante a gente falar que é um Cocker Spaniel americano. É uma raça com um nome composto, que é semelhante, a gente pode dizer que é o primo do Cocker mais comum que todo mundo conhece, que é o Cocker Spaniel inglês. Mas, na verdade, não necessariamente uma deriva da outra. Isso é importante. No início da história da raça, era tudo uma coisa só, os Spaniels, que eram cães que foram desenvolvidos para caçar aves específicas e em determinadas regiões europeias. De bastante frio, por isso a pelagem vasta para proteção. A orelha é comprida exatamente para proteger o ouvido do volume do tiro, quando o caçador precisasse acertar a ave. Então esses ouvidos tombados são exatamente para proteger a entrada do som muito alto. O que foi acontecendo? Esses Spaniels, à medida que o caçador foi se especializando em determinados terrenos, a raça foi mudando de país para países próximos, vizinhos, as raças foram se modificando. Porque todo animal, ele depende tanto da parte genética quanto do ambiente que ele é desenvolvido. E também em função do que ele é necessário naquele local. Então, o que aconteceu? Os Spaniels, no início, como eu falei, que era uma coisa só, tinham vários tamanhos, várias cores, eles não eram tão semelhantes assim, não. E começaram a dividir em Cocker Spaniel os cães menorzinhos. E em Springer Spaniel, os cães maiores, mais pesados também. Depois disso, alguns europeus levaram alguns cães para os Estados Unidos, que é um país também frio, e foi usado o cão para caça em região pantanosa. Então era preferível que ele tivesse altura de perna. Por isso que a gente vê que o Cocker americano ele é mais alto do que ele é comprido, exatamente para ele não se atolar na região pantaneira. E enquanto isso, o primo inglês ficou mais retangular e
com as pernas proporcionalmente ao corpo mais curtas. Porque na função que ele exercia na Inglaterra, né, na Grã-Bretanha, não era necessário pernas tão altas. Mas aí dá a impressão de que o americano é maior do que o inglês. E não, é o contrário. O Spaniel americano, ele foi desenvolvido pelos americanos para ser um Spaniel perfeito. Ou seja, que ele fosse imbatível na caça e imbatível como companhia e como melhor amigo. Por isso esse caráter afetivo, apaixonado com as pessoas. Joana, e quando que essa raça chegou no Brasil? Olha, a gente tem notícia da raça, assim, como a nível de exposição, já tem muito tempo. Desde que existe exposição canina, tiveram grandes criadores aqui no Brasil, como Sônia Peixoto, Sônia Couto, que são do Rio, que introduziram mesmo a raça aqui. Temos Sônia Santiago, que é também aqui de Minas, também tem bastante tempo que cria. Mas assim, mais popularmente, né, digamos assim, nas ruas e tudo, aconteceu por causa da TV Colosso, aquele programa. Inclusive foi assim que eu conheci a raça, eu ainda era bem pequena. E na abertura tinha um cão dourado, de Marisa Curtis, também uma criadora carioca, que deitava e parecia um tapete, que o pelo dele esparramava para todos os lados. E eu me apaixonei com aquilo. Falei, nossa, que cachorro lindo, eu quero um cachorro desse. E foi uma novela encontrar um exemplar para comprar. Porque os poucos que tinham, os criadores não tinham filhotes. E aí eu acabei adquirindo um Cocker Spaniel inglês. E com anos e anos de criação de Cocker inglês, eu fui adquirir o meu primeiro Cocker americano e hoje tem 15 anos na raça.